Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Essa música aqui do fundo musical, a Irene está aqui. Oi, gente. Para auxiliar no chat. A música é para falar sobre coração. Foi a primeira que veio na minha mente, assim, quando eu pensei em coração. É linda. Olha aí o coração que vê, os olhos que sorriem. Fala da maneira como nós hoje pensamos sobre o coração. Coração apaixonado, coração assim, né? Símbolo do amor, né? Bonitinho, né? Acho que se eu fosse desenhar não ficaria tão certinho assim, né? Tem que treinar, eu treinei antes. O coração que faz parte da nossa linguagem e é o tema da nossa aula de hoje. Bom, enquanto vocês vão entrando na sala, essa sexta-feira à noite fria, espero que seja o início de um caloroso fim de semana para todos, espero que estejam bem, que continuem bem. E vamos nós aqui para o nosso sexto encontro desse mini curso de Antropologia Cristã, já encaminhando para os finalmentes, né? Estamos indo para as aulas de conclusão, talvez mais uma ou duas. E depois, então, daremos continuidade para um outro curso, poderia chamar de Antropologia 2, um outro mini curso, em que eu quero tratar de temas escatológicos, referente à morte e ressurreição. E esse curso, então, é um curso preparatório para este outro curso que podem chamar de Antropologia 2. Nas aulas anteriores, nós começamos apresentando o problema, apresentando o vocabulário bíblico relacionado ao ser humano, à natureza do ser humano, à forma do ser humano. Na segunda aula, enquadramos esse tema em cima de uma temática exclusiva da teologia cristã, que é o ser humano como imagem de Deus. E desde então, da aula 3, estamos percorrendo termo por termo da antropologia bíblica, falando sobre a nefesh, alma, psique, falamos sobre ruach, pneuma, espírito, e na aula passada falamos sobre basar, sarx e carne e corpo. E hoje, para demonstrar definitivamente que a antropologia cristã não é dicotômica, nem tricotômica, quem assistiu a primeira aula sabe do que eu estou falando, né? Não é dividido em 3 partes, nem em 2 partes, mas é um todo, embora um todo complexo, né? Nós vamos apresentar um termo que talvez poucos de vocês já estudaram, nunca vi ninguém dando uma aula sobre isso ou pregando sobre isso, que é talvez a palavra mais importante pelo número de ocorrências, pela sua amplitude, na temática da antropologia bíblica, que é nada mais nada menos do que ele, com vocês, senhoras e senhores, o coração. O coração. Coração, que é uma palavra usada tanto no sentido literal, como órgão do nosso corpo, órgão fundamental da vida, né? O órgão do aparelho circulatório que bombeia o sangue e com isso alimenta todo o nosso corpo, inclusive o cérebro, né? Se o cérebro não for irrigado pelo funcionamento do coração, nossa vida colapsa completamente. Então, o coração é um órgão que qualquer pessoa, mesmo os mais antigos, de mínima cultura científica, já entendiam como sendo um órgão vital. Durante muito tempo, se identificava vida ou morte pelo funcionamento do coração. Quando nós estudarmos mais para frente o tema da morte, nós vamos ver que hoje o morrer, né,
se tornou uma ciência extremamente complexa, porque você pode falar de morte cerebral, morte biológica, morte clínica, morte definitiva, morte total. Mas no saber antigo, no saber predominante da história da humanidade, o coração é esse órgão vital. Bom, não estamos aqui hoje interessados no sentido literal do coração. O sentido literal do coração é importantíssimo, claro, mas não é o sentido que interessa a nossa temática. Nós não estamos estudando o corpo humano, não é no sentido biológico, não estamos estudando a anatomia do corpo humano segundo as escrituras, segundo o conhecimento médico, biológico que se pode extrair das escrituras. Pelo contrário, estamos interessados no sentido figurado do coração. Então vamos deixar de lado o coração como órgão vital e vamos ir em direção ao coração como sentido figurado. Então preste muita atenção nisso. Não é figurado no sentido metafórico, né? Usando o coração como simbolizando alguma coisa, mas uma linguagem figurada no sentido de que o coração assume um outro significado. Se você tiver a curiosidade de abrir um dicionário da língua portuguesa, você vai ver diversas acepções da palavra coração, sendo a número 1, órgão, um músculo, etc., do bombeamento, do sangue, parará, isso que a gente sabe lá das aulas de biologia, lá da sexta série, da sétima série, né? Então, vamos colocar de lado esse sentido, porque não é objeto do nosso estudo na antropologia, e vamos então para o coração como símbolo, o coração no seu sentido simbólico. E quando nós falamos de símbolo, aqui eu já inicio então a matéria do curso de hoje, quando nós falamos do coração como símbolo, nós temos que invocar a cultura, porque é a cultura de um povo que vai nos dar o código para interpretar o símbolo, né? Isso é muito simples de entender. Por exemplo, nossos gestos, nossos códigos, eles têm a ver com a nossa cultura brasileira ou com a sua respectiva cultura. Isso é tão rico, tão amplo, que, por exemplo, uma pessoa do sul do Brasil pode ter um código, um gestual, certas palavras, certas imagens que têm um significado próprio para a cultura dos pampas, para a cultura gaúcha, mas que vai ser completamente diferente para a cultura potiguar, para a cultura manauara, por exemplo, a cultura da floresta ou a cultura do Pantanal, né? Então, dentro de um próprio país continental como o Brasil, o símbolo, apesar de toda a riqueza de tecnologia, de comunicação, né, que nos coloca frente a frente com as mais diversas culturas, nós precisamos recorrer à cultura de um povo para entender o código que vai interpretar aquele símbolo. Então, quando eu faço esse gesto aqui, que agora todo mundo faz, né, que imita o formato de um coração, nós já não estamos falando do coração como órgão vital, porque você conhece, né, no Google Imagem, no livro de biologia, do corpo humano, de medicina, de cardiologia, você conhece o órgão do corpo humano, aqui da caixa torácica, né? E o símbolo do amor, o símbolo do coração tem outro desenho, né? Um desenho completamente diferente, né? Se você colocar no Google Imagem coração humano, né? Coração humano, porque os animais têm seus corações diferentes, né? Se você colocar lado a lado um coração humano e o símbolo do amor, o símbolo do coração, olha só, eu já dei a tradução aí, né?
o símbolo do coração, você vai ver que são desenhos diferentes. Ora, por que foi que o coração assumiu este símbolo e não outro? Eu fiz uma pesquisa rápida no Google para ver outros símbolos de amor, né? E você encontra ao longo da história. É claro que o coração, como nós o conhecemos hoje, é um símbolo universal, né? E é um símbolo do amor. Então, quem foi que associou coração ao amor, às emoções? Por que é o coração e não o pulmão, e não o cérebro, e não o fígado, né? Apesar de que algumas pessoas amam com as vísceras, né? Então, veja como nós recorremos aos órgãos internos para falarmos de emoções, né? Tudo isso tem que ser discutido com base na cultura. Então, a primeira informação importante, fundamental para a aula de hoje, é nós deixarmos de lado o que este coração, né? Este coração que vocês estão colocando aí na tela, né? Eu estou vendo aí os coraçõezinhos subindo, né? Do Facebook, né? Amei, né? Este coração vamos colocar de lado porque ele é moderno, ele é da nossa cultura ocidental moderna, da cultura universal, digamos, né? Porque já transbordou para o mundo todo. E vamos voltar então na nossa pesquisa bíblica ao que coração significa nas Escrituras. Então, se para nós vocês perceberam que ao falar de coração eu já invoco esse símbolo do amor, né? E já falo de amor, olha só, eu estou até me esforçando aqui para separar coração, símbolo do amor, porque está tão associado na nossa cabeça que a gente mal consegue pensar no coração como tendo outro significado ou pensar em amor como tendo outro símbolo. Então, olha o tamanho da nossa tarefa hoje. Colocar de lado o símbolo do coração com esse desenhinho, né? E a sua associação com o amor e consultarmos a cultura hebraica, né? Voltarmos à cultura grega e à cultura hebraica para vermos o que é que coração significa no Antigo Testamento. Eu falei para vocês que eu fiz uma breve pesquisa para descobrir por que o coração tem esse símbolo, né? Esse símbolo e a cor vermelha. Tem diversas possibilidades, né? Eu achei um artigo pequeno, depois até vou colocar ali no chat, né? Seria bom se anotar isso para não esquecer. Pode até colocar um comentário e tal, porque senão depois eu esqueço. Um artigo pequeno de um cardiologista brasileiro em que ele faz uma breve pesquisa, acho que de umas 4 páginas, uma coisa pequena que dá para ler rapidamente, em que ele cogita essas possibilidades, né? Por que é que o coração assumiu essa forma? Ele diz que tem desenhos muito antigos mesmo, da época das cavernas, em que já se desenhou o que seria um animal, né? E dentro do animal, algo como representando o coração. Então, daquela forma rudimentar, né? Rupestre, né? Mas que indicaria o coração do animal, do elefante, do animal, como sendo aquele que se deveria flechar. Então, aquele que é o centro da vida, que uma vez atingido, significa que o animal será abatido, né? Depois aparece como a era, a flor era, a folha da era, né, que tem diversos formatos. Então, no mundo antigo, uma certa forma que parece com a forma do coração, porque no mundo antigo esta planta era símbolo da imortalidade e do poder. Então, percebam como não tem a ver com amor, mas tem a ver com a imortalidade, centro da vida. É o significado mais
natural do coração, né? Atingiu o coração, acabou a vida. Então, o coração como sendo o centro da vida. Existe também uma possibilidade do Egito de uma fruta semelhante ao pêssego, ou uma forma de pêssego, que tem a forma parecida com o coração do nosso desenho, o símbolo, né? Então não vou falar do coração como órgão do corpo, mas do coração símbolo, né? Sempre que possível eu vou fazer essa distinção para não confundir. E esse pêssego, essa fruta, era usada nos rituais aos deuses. Então, de certa forma, o pêssego, representando vida ou representando dedicação aos deuses, era usado. Tem uma outra planta que, se você pesquisar no Google Imagem, você vai achar que se chama silfio. Seria como o nome Silvio, né? Mas no lugar do V é F, então silfio. Que tem uma flor bonita, né? A Irene já vai se interessar. Tem uma flor bonita, cor rosa, que tem um formato muito semelhante ao símbolo do coração. E que era usada, segundo as crenças muito antigas, muito anterior a Cristo, como anticoncepcional. Então pode ser que tenha algum significado nesse sentido da reprodução humana, da fertilidade humana, né? Há algumas indicações mais aí no campo do eros, né? Como sendo órgão sexual, alguma coisa assim. Então, essa brevíssima pesquisa apenas mostra como há uma riqueza de possibilidades para reconstruir a história de como o coração adquiriu este formato. A medicina antiga tinha uma grande curiosidade pelo coração, então médicos muito antigos da Babilônia, do Egito, já estudavam o coração, aquele famoso Hipócrates, né, que se não me engano é lá do século IV, V a.C., por aí, já falou muito sobre o coração, mas o coração não era associado ao amor, era associado à vida, à fertilidade, ao poder e, portanto, à imortalidade. Pasmem vocês que eu encontrei aqui na minha breve pesquisa, pode ser que você encontre algo melhor, mas na minha pesquisa eu encontrei que foi o cristianismo que associou o coração humano ao amor. O coração humano ao amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E o seu Filho na cruz, ferido no coração, na paixão de Cristo, né, é que vai associar o profundo amor de Deus a esse coração ferido de Jesus. Esta ideia do amor de Deus e do coração ferido de Jesus na cruz vai construindo uma ideia que por volta do século X, XI, por aí, cria dentro da religião católica, né, o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Então, uma liturgia, uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que passa a simbolizar o profundo amor e o profundo sofrimento, o amor passional. Veja que nós associamos o coração ao amor e à paixão. E para nós passa batido, né, na nossa cabeça que nós estamos amando alguém ou estamos apaixonados por alguém e não lembramos que a palavra paixão não significa amor, mas significa sofrimento, né? Quem fez a associação entre esse amor que leva ao sofrimento foi o cristianismo, né? Então, quando a pessoa fala estou apaixonado, ele não se dá conta que é aquele amor tal que leva a sofrer por alguém. Passio, né? Paciência,
paixão, paciente, né? Patia, né? Cardiopatia. Esta patia é sofrimento, dor, pássio, paixão, né? Então, esta associação do coração com amor e paixão tem a ver com o culto a Jesus Cristo. Tudo isso tem que ser colocado de lado, porque, como eu estou lhes dizendo, tem a ver com uma fé em Jesus Cristo que é extemporâneo ao mundo da Bíblia, né? Então nós temos que deixar de lado esta cultura cristã, católica, medieval, da qual todos nós somos herdeiros, né? Deixar de lado isso e agora então voltarmos à antropologia bíblica. Então as palavras que eu preciso resgatar aqui são coração, que vem do latim cordis, tá? Cordis, da onde nós tiramos aí a palavra cardia, né? Cordia, misericórdia, né? Misericórdia, que eu falei na aula de domingo. Então, coração, cor, né? Que vem de cordis, que é latim, que vem do grego cardia, aí já entramos no mundo bíblico. Cardia, percebam como essa palavra cardia está presente no nosso vocabulário, né? E indo para trás, para o mundo hebraico, a palavra é leb, leb, L-E-B, leb. Eu não sei se em alemão, se alguém tiver aí alguma noção de alemão, verifica se como se diz eu te amo, eu acho que é isso, eu te amo, em alemão, se tem alguma coisa a ver com alguma coisa que pareça lieb, alguma coisa assim, não sei. Só me ocorreu agora, se alguém puder esclarecer, senão eu faço as minhas pesquisas etimológicas depois. A palavra em hebraico, então, é leb. Então, como é que nós vamos para trás aqui para pesquisar o coração? Coração, tá? Cor, cordis, latim, tá? Cardis e leb. Leb ou lebab. Então, se você pesquisar nos livros técnicos, né, das línguas antigas, você vai encontrar leb ou lebab. É a mesma coisa, eu não vou entrar aqui em... Então é do latim cordis, do grego cardia. E o hebraico, que não tem a ver etimologicamente, mas tradução, né, é leb ou lebab. Parece que houve uma evolução de leb para lebab. Então eu não vou entrar nisso porque não é importante para a nossa aula de hoje, temos que avançar, ok? Então, o significado etimológico, só para não perder a chance, né? O significado etimológico dessa palavra cordis e cardia vem do sânscrito kurd ou kerd, né? Que significa apenas bater, vibrar, que é como nós lidamos com o nosso coração, né? O que eu sei do meu coração? Bate, né? É a única coisa que eu sei. Eu o escuto, eu o sinto, né? Se eu me assusto, se eu estou feliz, se eu estou triste, eu sinto esse movimento interno meu. Então, a palavra cordis ou cardia tem um ancestral, né, etimológico, que é sânscrito, lá da Índia, né, do Oriente, lá, de onde vieram muitas línguas europeias, modernas, né, indo-europeu, que é então kurd, ou então kerd, que significa saltar, vibrar, bater, percutir, né, nesse sentido. O Monte Branco diz que é Leben em alemão. Ah, sim. E o que significa? Eu amar? te amo seria, eu não sei a pronúncia, mas acho que vou ler como está escrito. Ich liebe dich. Ich liebe. Ich liebe. A minha pergunta aí agora, eu não pensei isso antes, estou pensando aqui agora, eu estou procurando se o hebraico influenciou alguma língua moderna. Pode ser que tenha aí algum parentesco, né,
com esse verbo lebe, de amar, alguma coisa assim, não sei dizer. A Cláudia Fuentes está dizendo, por isso é que se associa o amor romântico, historicamente falando, com o sofrimento, aquele amor impossível, porque paixão é sofrimento. Isso, culpa do cristianismo, do romantismo, do sofrimento, do amor passional, da cultura romântica, né? Então, quem propiciou isso foi a cultura cristã. O corte que eu estou fazendo aqui, que é muito importante, é nós deixarmos isso de lado, porque isso é posterior ao texto bíblico. Então, se nós ficarmos com essa ideia do coração de Jesus, do sagrado coração de Jesus, nós não vamos conseguir entender o objetivo da aula de hoje. Então, coloque esse Jesus do cristianismo de lado, né? E fiquemos com o texto bíblico, tá? Eu ainda não entrei no texto bíblico, estou apenas fazendo essas explicações da palavra, da tradução, da evolução da palavra, da etimologia, para a gente poder, então, ir entrando, né? Fazendo a limpezinha, né? A vassourinha, para conseguirmos, então, mudar nossa mente, nossa compreensão a respeito do humano, né? A concepção do humano nas Escrituras. Antes ainda de entrar no Antigo Testamento, deixa eu só dar uma notinha aqui etimológica, daí eu paro para a gente entrar no Antigo Testamento. Só para vocês perceberem como essa palavra cordes, corde e cardia, entram na nossa língua em diversas palavras não associadas ao amor. Então preste atenção como a nossa língua portuguesa, e certamente o espanhol, o inglês, diversas línguas modernas, contém a raiz etimológica da palavra coração, como cordes ou cardia, associado não ao amor. Então eu vou dar aqui alguns exemplos, né? E a Cláudia Fuentes pode ver aí no espanhol, né? A Marlene que está aí nos Estados Unidos e outros, né? Como o Monte Branco aí que falou do alemão. Vocês avaliem, né? Como essas raízes etimológicas compõem, né? Formam palavras no seu próprio mundo aí semântico, né? Olha só, a palavra acordar. Acordar é vir ao coração, vir ao sentido. Tanto no sentido de acordo, fazer um acordo, né? Não no português popular, mas normalmente no português mais culto, a gente fala, nós acordamos isso, né? Nós fazemos um acordo. Mas a palavra acordar, no sentido também de despertar, é vir à consciência, vir ao coração. Não tem nada a ver com amor. Você pode acordar mal-humorado, né, Marlene? Você pode acordar mal-humorado, né? Porque a Marlene acordava mal-humorada. Né? Não posso falar nem bom dia, né, Casinha? Ela contou isso. Eu tenho bom coração, né? Olha a palavra concordar. Concordar é aproximar as mentes, nós poderíamos dizer, aproximar os corações, mas não o coração no sentido afetivo. Quando nós concordamos com alguma coisa, nós estamos concordando com uma ideia, com uma mensagem. É algo intelectual. Como também podemos discordar, ou seja, afastar nossa mente, afastar nossa ideia. Não, você pensa assim e eu penso assim. Discordo de você. Não concordo com você, né? Não tem a ver com amor, com isso aqui, né? Tem a ver com isso aqui. Não, eu penso diferente. Aqui na minha mente é diferente, ok? Podemos falar de recordar. O que é recordar? Cordes, cordia. O que é recordar? Trazer de volta ao coração. Ora, mas não, a minha memória está no meu coração, né? É do lado esquerdo do peito,
que está a minha memória, as minhas lembranças, né? Eu lembrei agora, por exemplo, que a Marlene acordava mal-humorada e ela também lembra lá da gravata laranja, né? Do meu aniversário de 20 e poucos anos, né? Mas não tem a ver com isto aqui, né? Tô levantando meu peito aqui para mostrar. Tem a ver com isso aqui. Ou pelo menos nós modernos achamos que a nossa memória está aqui, né? Com nossas razões, obviamente. Então, apenas para mostrar como a palavra coração está presente no nosso vocabulário, não associado ao amor nem à paixão. Vou dar mais um exemplo aqui. Decorar. Não no sentido de enfeitar, mas no sentido decorei a lição, decorei o poema, decorei a música. Decorar significa trazer do coração. Mas é no coração que eu guardo a letra do poema? Agora você já entende por que o salmista fala: guardei a tua palavra no meu coração. Né? E nós pensamos, eu amo a Deus, né? Não, não é bem isso que ele está dizendo. Estou dizendo, guardei na minha mente, decorei, memorizei, guardei tua palavra no meu coração. É claro que nós cristãos, né, estamos acostumados com a linguagem da Bíblia. Então isso para nós não tem muito problema. Uma última palavra que eu queria colocar, que vocês normalmente não associam a coração, é coragem. Coragem. Que a gente costuma pensar no músculo, né? No poder. E a nossa própria linguagem está denunciando para nós que tem a ver com poder. Meu coração forte, como diz as Escrituras, forte, firmado está o meu coração a Deus. Coragem. Então, a minha coragem vem do meu coração. Ora, espero que já tenha dado para perceber que nós vamos ter que colocar de lado o nosso amor assim, né? Nosso coraçãozinho e pensar grande agora, né? Por isso, o símbolo moderno e o sentido moderno da palavra coração não corresponde ao da antropologia bíblica. Então nós vamos agora, vou fazer um intervalinho, né? Nós vamos agora fazer aquela mesma pesquisa das aulas passadas. Como que o Antigo Testamento usa a palavra leb, lebab, e depois como que o Novo Testamento usa a palavra cardia. E com isso nós vamos ter um panorama, uma visão do que a Bíblia, com a sua riqueza histórica, cultural, linguística, filosófica, religiosa, pode nos iluminar, pode nos ajudar a responder aquela pergunta: que raio eu sou? Por que eu acordei assim, né? De onde vem esse sentimento, esse pensamento? Então as Escrituras podem nos ajudar. Tempo. Interessante que a maioria diz respeito à mente aqui, né? Menos acordar. Perfeito. Então, esse corte que a Irene colocou aqui é a chave para entender a aula de hoje. Okay. Enquanto para todos nós aqui, o coração está associado ao amor, aos afetos, às emoções, mas não mais especificamente ao amor, né? Emoções, né? Afetos, mas mais especialmente ao amor. Nas Escrituras, o coração está ligado à mente, ao intelecto. E o Antigo Testamento tem um vocabulário intelectual pobre. Você vai ver pouquíssimas vezes o Antigo Testamento e o Novo Testamento usando termos intelectuais, falando da mente, da razão, mas vai falar do coração, como esse que eu falei agora. Guardei tua palavra no meu coração. Então, é uma função intelectual. Então, grosso modo, assim, bem ligeiramente, apaga o coração como amor e coloca no lugar mente, razão,
pensamento, de uma maneira enriquecida. Olha só, presta atenção nisso, que essa é a chave da questão. De uma maneira enriquecida. Porque ao contrário de nós que dividimos, olha a dicotomia aqui, olha a tricotomia indo para o brejo, né? Ao contrário de nós que dividimos mente e emoções, a Bíblia não faz essa divisão. Então, o coração nas Escrituras sou eu. É o meu lado de dentro. É coração não no sentido do órgão, também não no sentido do amor, mas no sentido de algo belíssimo, que é o meu interior, meu eu, o meu eu. Então, onde está o meu eu? Na alma? No espírito? No corpo? A Bíblia tem um nome para isso. É o meu ser interior. É tudo. Não tem divisão. O meu lado de dentro. O meu lado de dentro, o qual eu posso nominar eu, Eliseu. Tu, Irene. Né? Eu e você. Eu, este meu lado de dentro. Então, o coração não é essa bomba aqui, essa bomba de músculo, não é uma sede de amor, mas é o meu eu interior, o meu lado de dentro, minha pessoa, meu ser. Esta é a grandeza que nós vamos explorar aqui hoje. Vai, comentários para a gente entrar no Antigo Testamento. Assim, nossa, mas é uma pena essa associação amor, paixão, sofrimento, Romeu e Julieta, porque é completamente o contrário do amor de Jesus, que é muito mais coletivo e amplo do que isso. Exatamente. Esse é o ponto. Entendido isso, a aula de hoje está bem sucedida. Porque nós temos que tirar este reducionismo. Né? Eu chamaria esse comentário da Cláudia de nós reduzimos coração a um sentimentalismo, né? A um sentimentalismo, as emoções, a passionalidade. Quando a antropologia hebraica é ampla, né? É o ser humano, né? O ser humano chamado a si, chamado ao próximo, chamado a Deus. Isso é que é chamado leb em hebraico. Que a palavra serve também para o órgão físico. Mas não está setorizado nem na nossa psique, na nossa alma, nem no órgão físico. Né? É verdade. Eu achei interessante que em hebraico é leb e o alemão ser leben, né? Pois é, mas eu preciso verificar, né? Alguém precisa tanto verificar. Que o verbo é isso, mas precisamos verificar se há uma família etimológica aí, ou se a origem é outra, apenas um falso cognato, lembra? Ah, entendi. Tipo assim, parece, mas vem de outra coisa completamente diferente. O Anivaldo diz saber de cor, de coração. Isso. Mas esse coração é memória. Entendeu? De coração, memória, não é o que a gente imagina. Isso. Eu cordo, então sou. Hã? Eu cordo, então sou. Isso, eu cordo, então sou. E o Anivaldo, recordar, dar coração. Isso. E ele disse hard em inglês, duro, mas eu não sei o que ele quis dizer em relação a coração. Hurt, né? Ele escreveu hurt. Parece não, ele colocou duro mesmo. Não sei. Aí me escapou. Explica aí pra gente pescar. E a Cláudia... Meu coração não captou o seu coração, irmão. Aí a Cláudia, acordar é tomar consciência, não? Isso. Veja que o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam um pouco da consciência. E a consciência é um outro curso que eu tenho que dar, porque eu tenho uma intriga profunda com a consciência. A palavra consciência significa ciência com. É latim. Ciência com. Ou saber com. É este eu interno que fala de si para si. Gente, e essa é uma exclusividade humana.
O ser humano é um ser consciente de si, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Não consta para nós que o nosso animalzinho doméstico pode falar, eu estou com fome. Ele não tem consciência de si. O ser humano tem consciência de si. Então, no lugar da consciência, da mente, do coração, da alma, do espírito, tudo isso é o coração humano. Coração no sentido de interioridade. Porque o Antigo Testamento vai falar, olha só, presta atenção, no coração dos mares, no coração da árvore. Que é o centro. Que é o centro. Ou interioridade. Aquilo que nós temos. Intimidade. O meu dentro. Eu tenho uma privacidade indevassável. O meu dentro. Aonde eu estou só comigo mesmo. Portanto, ciente comigo mesmo. Sei e sei que sei. Né? Ou como dizia Sócrates, né? Como é que é? Só sei que nada sei, né? Mas ainda é um saber consigo, né? Eu não sei nada, mas eu sei que não sei nada. Então, né? Ainda é um saber de si, né? E até onde nós sabemos, obviamente, os animais não apresentam esta consciência de si, né? Essa Cláudia é atentada. O Monte Branco falou, ich lebe dich, ela, eu também, querido. Fiquemos assim, Fiquemos né? assim. Bom, vamos peraí, só mais um comentário. A Denise diz assim, amar com o coração ou com a mente? Isso, olha aí o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, né? E os crentes dividindo, né? Dividindo. Tem que amar a Deus e tal. E você tá amando a Deus com a alma. O amor da alma, né? O amor da alma não vale, tem que ser o amor do espírito. A Cláudia diz assim, isso significaria que não devemos tão pouco reduzir o amor à afetividade? Sim, acho que reduzir, sim. Acho sim, que né? sim. Acho que sim. É muito mais que isso. Você falou pensar grande, né? A Marlene vai se lembrar, né? Porque nós temos, eu, a Irene, a Marlene, não sei se tem mais alguém aí da nossa geração, da nossa geração teológica, né? Junto, né? Porque a gente estudou junto. O grande esforço que os nossos professores anglo-saxões, né, americanos, faziam para nos dizer amor não é um sentimento. Tinha até uma música, né, do Conjunto Vida Abundante. Não é sentimento, não. Amor é decisão. Amor é decisão. E a gente ficava pensando, meu Deus, esses caras são muito anglo-saxões, eles não conhecem nós outros, latinos. Nós outros somos passionados, né? Apaixonados e tal. Eu acredito que a solução disto está na antropologia bíblica, que talvez nós não conseguimos entender ou eles não sabiam nos explicar, né? E nós tínhamos que sair tanto da cultura saxônica quanto da cultura latina para pesquisarmos juntos como é que fala? Este holos, né? Este todo humano que o Antigo Testamento nos mostra. Vamos? Mas assim, o nosso bichinho não tem consciência de si, a gente não tem os mesmos gatos. Porque eles são totalmente conscientes. Gatos é um bicho à parte. Um bicho à parte. Gato é um bicho à parte. E aí, uma pergunta. Eu acho que os gatos são espiões. Nós temos um gatinho aqui em casa também, acho que eles são espiões de Deus. Eles têm alguma coisa ali que é insondável. Aí só a Celi Xavier falou, meu coração tá dilacerado. Tirou o aspecto romântico, mas não tirou, só vai ser mais abrangente. Não, vocês vão ficar muito felizes no final do curso, tenho certeza. Bom, gente, vamos lá então. O coração, leb, em hebraico, leb ou lebab, né? Eu vou falar um e outro intercambiavelmente, não vou fazer diferença para não complicar. Não importa para o nosso curso o termo exato, leb ou lebab como sinônimos. Ele aparece 858 vezes no Antigo Testamento, é claro que você não precisa guardar esse número.
Apenas quero destacar que de 858 vezes, 814 se refere ao ser humano. E esta cifra é a mais abundante do que as que nós vimos anteriormente. Ou seja, a Bíblia fala muito mais, o Antigo Testamento, né? Fala muito mais do leb humano do que da nefesh, da ruach e do basar. Portanto, a palavra coração é a primeira palavra que nós deveríamos estudar para falarmos do humano, porque ela é a mais abrangente, a mais rica, a mais abundante no Antigo Testamento. Quantas vezes fala? De 858 do total, 814 é sobre o ser humano. 26 vezes se refere a Deus, num sentido antropomórfico, né? Como quando a gente fala os olhos de Deus, a boca de Deus, o braço de Deus, né? Nós estamos atribuindo a Deus formas humanas. Então, nesse sentido, 26 vezes fala de um Deus que também tem coração. Não é um Deus sem coração, no sentido moderno, obviamente, né? E 11 vezes, olha que interessante, 11 vezes se refere ao mar. O mar tem coração. Em que sentido o mar tem coração? Ora, o mar para o judeu é a mesma coisa que a galáxia, é o ó do forrobodó, quer dizer, é o inalcançável, é o perigoso, é o insondável. Então, às vezes, o coração humano é comparado ao coração do mar, aquilo que está inalcançável, aquilo que é insondável. Insondável. A Bíblia diz que Deus sonda o coração humano. A palavra sondar é náutica. A palavra sondar significa soto-onda. Soto-onda, sub-ondas. Então, quando fala que Deus sonda o coração humano, é como se Deus descesse ao abismo do nosso coração. Olha a relação que a Bíblia faz com o coração humano. Por que a Bíblia fala que Deus sonda o coração humano? Porque o nosso eu interior, o nosso íntimo, nossa interioridade é como um abismo, é como o oceano. É claro que hoje nós rastreamos o oceano, nós sabemos quantos 1000 quilômetros tem, as fossas oceânicas e tal, mas eu estou falando do mar para um povo que não navega. Não estou falando do mar para os gregos ou para os fenícios, estou falando do mar para um povo que não navegava. O povo judeu nunca navegou, né? Não consta que o povo judeu tenha navegado, não é a arte dos judeus. Então, 11 vezes o Antigo Testamento vai falar do coração do mar, comparando o coração do mar à interioridade do ser humano. Vai saber o que tem no coração do mar. Os monstros marinhos, né? A serpente, o leviatã, o que se esconde nesse submundo do inescrutável, né? do mar. Fazendo as contas aqui, deve sobrar aí umas 6, 7 vezes para se referir aos animais, né? Se você somar 814 com mais 26 com mais 11, eu acho que vai sobrar aí, né, 7 vezes que talvez se refira aos animais, mas ainda tem também a referência à árvore, por exemplo, né, ao coração da árvore, ao núcleo, ao íntimo, né, nesse sentido. Um outro dado importante é que a palavra lebab é mais abundante nos livros de sabedoria. Então, nós temos os livros históricos, os livros da lei, os livros proféticos e nós temos os livros poéticos, tá? Os livros de sabedoria. É digno de nota que a palavra lebab é muito mais rica nos livros de sabedoria. O que isso me indica? Possivelmente, né? Ao ver esses dados estatísticos, que o coração está associado ao saber, portanto, a uma função
intelectual. Por exemplo, o livro de Provérbios fala em Lebab 99 vezes. O Eclesiastes 42 vezes. O Deuteronômio, que é um livro de sabedoria, embora esteja na Torá, no Pentateuco, 51 vezes. Sempre apelando ao coração do humano. Portanto, tem a ver com uma função interna e intelectual integrada. Integrada, né? Porque não reparte intelecto de emoção, de ação, de vontade, de comunhão com Deus. Tudo isso é o meu todo. Tudo é o meu todo, né? Portanto, não divide. Por isso que eu falei na primeira aula que eu iria defender uma antropologia que vê o ser humano como um todo, indivisível, né? Complexo, porém indivisível. Indivíduo, não dividido. Bom, a palavra coração, então, tem os seguintes significados no Antigo Testamento. Ele é equiparado à alma algumas vezes, então ele assume funções que nós pensaríamos serem da Nefesh, às vezes ele parece que é o Ruach, e às vezes ele é apenas emoções, desejos mesmo. Então, ele pode abranger aquilo que nós pensamos sobre alma, abranger aquilo que nós pensamos sobre espírito e abrange também aquilo que nós pensamos sobre o nosso corpo. Porque se você leva um susto, onde que esse susto produz efeitos físicos? É no coração, né? Ou no estômago, ou nas entranhas, né? Bom, então, os significados da palavra coração no Antigo Testamento, consultando aquele Hans Walter Wolff, são 6, tá? Dos quais eu vou explorar apenas 6, eu vou explorar apenas 4. O primeiro é coração físico, esse não interessa ao nosso curso hoje, eu até depois nas anotações, você vai ver aqui que eu coloquei versículos e tal, mas isso aqui não importa para o nosso curso hoje. Coração físico, órgão físico, coração anatômico, né? Coração da cardiologia. Sentimento, segundo, sentimento. Terceiro, desejo, sentimento, desejo. Quarto, razão, tá? Quinto, vontade. E sexto, coração de Deus, que também não interessa ao nosso estudo, porque o estudo de Deus não é da antropologia, é de outro ramo, né? Então não vamos falar aqui do coração de Deus. Por exemplo, é dito de Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Então projeta em Deus aquilo que é uma faculdade humana. Tá? Então interessa aqui para nós sentimento, desejo, razão e vontade, ok? 4 funções. Vamos lá então. Exemplos do Antigo Testamento falando sobre sentimento. Por exemplo, coragem, né? Aliás, deixa eu começar aqui pelas referências que eu estou vendo. Neemias. Quando Neemias está chorando pela tragédia de Jerusalém, o rei fala para ele, isso é tristeza do Lebab. É tristeza profunda, lembra? Quando Neemias recebe notícias da Jerusalém destruída e ele comparece diante do rei, mas com uma cara tão quebrada que o rei fala, o que houve? E ele fala, ai meu Deus, como eu vou falar para ele agora, se ele é o destruidor do meu povo, né? É o vilão do meu povo. E ele fala da cidade dele e tal, e o rei fala para ele, isso é tristeza do Lebab, tristeza profunda, né? O salmista fala, aflições do meu Lebab. Ora, nós podemos dividir o ser humano e dizer, aqui está a aflição, ou a aflição nos envolve como um todo, né? E transparece nos nossos olhos, no nosso semblante. Então, esse todo que se aflige.
O salmista fala de confiança. Nele o meu lebab confia. Nele o meu coração confia. Não é um sentimento apenas. É confiança, é crença. Crença é uma faculdade intelectual, né? Eu sei, eu ouvi, eu creio, eu confio. E isso se reflete em mim todo, né? Engloba todo o meu ser. O Salmo 119 fala, tu alargas o meu lebab. Aqui pode ser até aquele sentimento assim de, ai, que alívio, né? Que alívio, aquele sentido de relaxar, de expandir, né? Mas que envolve também o ser humano todo. Provérbios fala que a vida do corpo é um lebab sereno, ou seja, um coração calmo afeta a saúde do corpo. Olha aí, o corpo ao lado do lebab. Mas esse lebab não é mais o órgão físico, né? O coração sereno. Ana, quando tem o filho, né, depois de muitos anos de esterilidade, Deus lhe dá a ela o menino Samuel, 1 Samuel capítulo 2, ela canta um cântico a Yahvé e ela fala, o meu lebab exulta. Ora, você pode situar esta exultação em algum ponto do corpo ou da pessoa da Ana? Não. Ela deve ter pulado, dançado, rido, quer dizer, todo o seu ser exulta. Mas ela descreve, meu lebab exulta. É uma alegria que vem de dentro, que me afeta por inteiro, né? E o Salmo 13 fala que o vinho alegra o lebab. Tem a ver com o humor mesmo. O cara que tá solto, que tá cantando pra lua. O salmista fala que o vinho alegra o lebab. Então aqui tá falando de sentimentos. Não, tá no salmo canônico. Os protestantes falam que, como é que é? O vinho não era sola escritura, né? Não, era suco de uva. Desejo. A gente fala, né, muito facilmente, a gente fala muito facilmente desta relação entre olhos e desejo, né? A gente fala que o que os olhos não veem, o coração não sente, o coração não deseja. Então, o Provérbios vai dizer assim, não desejes no seu lebab a beleza da mulher do outro. Você vê a beleza e essa beleza atrai teu lebab. Ora, é teu ser todo, né? Onde está esse desejo? Ele pode ser situado, quantificado? Não, é você todo. A Bíblia fala também, cumpriste o desejo do meu lebab. Desejo. Quando eu falei da beleza aqui, não desejes no seu lebab a beleza da mulher do próximo, né? Olha que interessante esta relação do lebab com o corpo. Isso está em Salmo 21. Deus cumpriu o desejo do meu lebab. Deus não negou o que os meus lábios pediam. Pedi com os meus lábios e Deus atendeu o meu lebab, né? Então, meus lábios expressaram o meu desejo interior. E Deus atendeu esse desejo. E o salmista aqui louva a Deus por isso. Olha que interessante a relação entre lebab, coração e olhos. O Jó, na sua integridade, como Deus falou dele, homem íntegro, ele fala assim, meu lebab não segue os meus olhos. Ele fala de um lebab que corre atrás dos olhos. Por quê? Porque ele poderia ver uma mulher bonita e os olhos verem a mulher bonita. Mas ele não permite que o seu coração siga os seus olhos. Seu ser. Que santo, né? Ele fala, fiz acordo com os meus olhos, para não desejar o que é do outro, a mulher do outro, nada do outro. Pecado do coração, né? Pecado do coração. Então, percebam como, lembra que eu falei na aula passada? A carne é fraca, né, irmão? Né?
o coração é mole e tal. Não é desse coração que a Bíblia está dizendo. Tinha uma mulher complicada, né? Tadinha. Perdeu 10 filhos, né, meu amor? Não se esqueça. E o marido apodreceu em vida, né? O salmista fala, não desfaleça o meu lebabe. Então, olha aí, coragem e medo. Não desfaleça o meu lebabe. Jeremias fala de Babilônia, a soberba do teu lebabe. Onde está a soberba? Onde se aloja a soberba? Será que a gente poderia falar, não, soberba é um pecado da alma, não, é do espírito, não, é da carne que é fraca e tal? Jeremias fala que ela se aloja no seu íntimo. Ela tem a ver com a maneira como você se vê, como você se sabe. É o saber de si que expressa soberba e governa o teu modo de pensar. Razão agora, tá? No Deuteronômio 29, Moisés fala assim, o Senhor não lhes deu lebabe para entender. Portanto, no Antigo Testamento, você entende com o lebabe, o lebe. O Senhor não te deu coração para entender. Como que nós modernos, né, nós do coraçãozinho assim, vamos entender esse versículo? Como é que se entende com o coração? Percebem? E isso está nos chamando a uma nova compreensão de nós mesmos, né? Que é ampla, que não compartimentaliza o ser humano, que o saber e o entender envolve todas as nossas faculdades, não apenas o intelecto. Portanto, não tem como dividir o ser humano. O Deuteronômio, de novo, Moisés fala assim, sabe, pois, no teu coração, sabe, pois, no teu lebe. Então, o saber é uma faculdade intelectual e ela se dá onde? No coração. Você dificilmente vai encontrar no Antigo Testamento a palavra mente, né? Põe na tua mente, né? Não vai ter isso, vai ter no coração. Olha esta frase de Isaías 6, quando Deus fala que o povo é duro de entendimento, ele fala, eles vão ver com os olhos, vão ouvir com os ouvidos e vão entender com o lebabe. Então, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, olha as funções integradas aqui, né? Vejo, ouço e entendo com o meu lebe, com o meu interior, com a minha consciência, com o meu juízo, com a minha ética, com meus valores, né? E com a minha vontade, com os meus afetos, que vão me dar uma qualidade que você falou agora, integralidade. A palavra integralidade significa nada mais, nada menos do que inteireza, que nós transformamos numa qualidade moral, íntegro. Íntegro. Então, o íntegro é o contrário do dividido. E nós ficávamos lá, né, Marlene, com aquele negócio do coração, mente, emoções, vontade, o espírito, e tudo isso está em guerra. E a Bíblia está dizendo para nós, entenda com o teu coração, leva isso para dentro de você, né? Leva a palavra de Deus para dentro de você. Você não viu o que Deus fez? Você não ouviu o que te contaram? Então leva para dentro de você, processa isso dentro de você, no teu íntimo. Não tem um órgão específico. Dentro de você é o seu ser inteiro. Bom, ele vai falar sobre adquirir coração sábio. Como que o homem moderno pode entender isso? Coração sábio, razão ainda. Coração que ouve, Salomão pede isso para Deus em 1 Reis, capítulo 3, Deus fala para Salomão, pede o que você deseja. E Salomão pediu um coração
que ouve. O coração, né? Assim, com um ouvidinho, né? Um de cada lado. Nunca vi esse desenho, né? Talvez se tivesse uma Bíblia em quadrinhos lá, né? Em hebraico, ia ter um coração com os ouvidos. Os ouvidos. Zouvido, né? Um coração que ouve. Cara, nós ouvimos e não ouvimos. Nós estamos ficando tão dispersos que nós estamos ficando precocemente surdos. E Deus, o Salomão pediu um coração que ouve, ouvir com seu íntimo, né? E o Tiago depois vai falar, sejam prontos para ouvir, né? Prontos para ouvir, prontos, né? Tardios para falar, né? Bom, adquirir coração sábio e tal, adquirir provérbios falando o sábio, o coração do sábio adquire conhecimento, o coração do sábio torna sensata a sua boca. Olha aí, coração, mente, boca, né? Pensar, julgar, falar, né? E agir, né? Bom, diversos aqui tal. Guardar no coração, que eu já falei, né? Guardei a tua palavra no meu coração, né? Nós cristãos até entendemos isso, né? Deixar Jesus entrar no nosso coração, né? Tem diversos, né? A Torá também fala isso, tem o Salmo 119:11, que é esse, né? Guardar a tua palavra no meu coração, que para nós é memória. A função intelectual, onde nós guardamos informações, se chama memória, certo? E ele está falando, guarda na tua memória, decora, guarda no teu coração. E ele está falando o teu íntimo, você dentro inteiro, não tem um órgão, não é aqui, é sua interioridade, né? Seu ser inteiro. E você não vai falar o meu preferido? Peraí, deixa eu ver só se eu completei esse daqui. Tá, peraí, só um pouquinho. Escreve na tábua do teu lebab. Essa é maravilhosa, né? Essa é maravilhosa. Provérbios 7:3. Quando ele fala guarda na memória, ele fala escreve na tábua do teu lebab. Esse aqui é fantástico, né? Tábua do teu lebab. Então, esse aqui é muito interessante. Subir ao lebab, olha aí a palavra da memória, né? Subir ao coração, recordar, né? Trazer ao coração. Isaías 65:17. Subir ao lebab. Dizer ao lebab, dizer ao seu coração, dizer a si mesmo. Está chamando a si próprio de coração. Pessoas sem entendimento, não vou citar as referências para ser rápido, porque estou atrasado. Eu estou anotando pelo livro. Tá, esse dizer ao coração, 1 Samuel 27. O meu povo não tem entendimento. A palavra no original é lebab, meu povo não tem coração. Para nós soa como pessoas perversas. Você fala, o cara não tem coração, né? O cara não tem alma, o cara é um sem coração, é um perverso, é um monstro frio. No Antigo Testamento não significa isso. Significa sem inteligência. O meu povo não tem lebab. Ele perdeu a lebab, né? Então não tem coração. Então essa palavra significa racionalidade, mente, memória. Tudo aquilo que nós atribuímos à cabeça e ao cérebro, a funções do conhecimento, razão, compreensão, entendimento, consciência, memória, na Bíblia é coração. Então, afasta o coração, tira aquela ideia do coraçãozinho vermelho, a flechinha do cupido, né? Do amor, e leva para as Escrituras. E agora veja por trás da palavra coração, você inteiro. Tenta tirar os compartimentos, as caixinhas, as divisões, as segmentações que nos dividem, né? Que nos anatomizam, né? Tenta tirar isso
e tenta recuperar esta ideia do seu ser inteiro, né? Quando orar, quando pensar, né? Quando se dirigir a Deus, quando se dirigir ao outro, né? Procurar essa ideia do coração, falar do coração para o coração, de si para o outro, com sinceridade, né? Algo que tem a ver com pensamento, que tem entendimento, que tem lógica, que tem ética, né? Então, nas Escrituras, não existe a possibilidade de fazer alguma coisa por amor, mesmo que seja imoral. Porque o amor está integrado com o ser humano inteiro. Né? É Nós somos dados a essas segmentações, né? O amor, tudo é o amor, pelo amor, as razões do amor e tal, e por essa via moderna nós cometemos erros. O amor é racional, né? Também. O amor é o ser humano inteiro. Todas as nossas funções devem vir de um ser humano íntegro, inteiro. Certo? Certo. Ok. Qual que é o teu preferido que você queria falar? De todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração. Deixa eu ver. Vontade. Vontade. Eu não falei ainda, né? Agora é vontade. Agora é vontade. O LEB planeja. O LEB planeja. De acordo com o teu LEB, vontade. Então, LEB sincero. Eu não vou ter tempo, amor. Já são 9 e 12. Então. Vou citar assim. Coração puro. Transparência. Coração animado. Vigia o teu lebab, que é esse daí, né? Guarda o teu coração. Vigia o teu lebab. E a gente ficava pensando que é o coração físico, né? Porque dele saem, dele procedem as saídas da vida. O cara tá falando, não come maionese, não come torresmo, porque você vai morrer do coração e tal. Não é isso que ele tá falando. Ele tá falando, conserva o teu íntimo, íntegro. Conserva a tua inteireza. Seja de um mesmo proceder, de agir, pensar, sentir, falar e pensar. Sem contradições. Então, a vontade aqui é que se anima, o coração se anima, o coração ora, o coração... Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, Jeremias 4:4. Jeremias fala, circuncide o seu coração. Presta atenção nisso. Circuncida o teu coração. Está levando a religião dos estereótipos, da cirurgia feita na fimose do órgão sexual masculino do homem judeu, para a interioridade, para dizer, não vale porcaria nenhuma essa cirurgia que vocês fazem. Se ela tem finalidade para higiene, etc, não vem ao caso. Mas isso não toca teu íntimo. E Jeremias, essa é a grande revolução dos profetas, vai levar a religião dos estereótipos para dentro e vai dizer, circuncida o teu coração. Significa dizer, é dentro de você, é a partir de dentro de você que vai surgir a vida. Qual vida? Esta inteireza do ser humano. Por isso você entende agora, quando Jesus come sem purificar os alimentos, e os discípulos chamam a atenção dele, e ele fala, gente, pode comer de tudo. E os discípulos falam, Senhor, como assim? Como assim o que sai é o que contamina, não o que entra? Nós estamos limpando os alimentos, lavando as mãos, fazendo 1001 rituais. Não está falando de higiene, não. Está falando de rituais para poder comer o alimento. E o Senhor vem dizer que nós podemos comer, que não faz mal? E Jesus fala, o que entra no homem não é o que o contamina, mas o que sai. Isso era revolucionário. Porque vem do coração. Qual coração, meu irmão? Agora aqui eu já entro no Novo Testamento, né? A cardia. A cardia,
que está na palavra grega do Novo Testamento, porém reflete o pensamento do ser interior, do íntimo, que nós ocidentais perdemos. Nós sabemos o que fazer com o nosso íntimo, né? Não sabemos se vamos na igreja, se vamos no psiquiatra, se vamos no psicólogo, se é frescura da nossa cabeça, se nós temos que, né, dar uma apagada aí, tirar umas férias, comprar, né? Não sabemos o que fazer do nosso ser interior. A espiritualidade, a antropologia do Antigo Testamento está nos dizendo: você é seu interior também, cara. Por isso que Jesus fala, a vida é mais do que o corpo, é mais do que o alimento, o corpo é mais do que a vida. Como é que é? Me embananei aqui agora. Mateus 6, né? O corpo é mais do que as vestes e a vida mais do que o alimento, né? Não quero citar errado porque minha cabeça me trai. A vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Corpo e vida, né? Aí está a nossa integridade. Bom, com isso eu abrangi aqui muito rapidamente, mas eu acho que vocês mataram a questão, vocês entenderam, que o Antigo Testamento tem uma palavra para se referir ao íntimo. Esta palavra é traduzida em português como coração, ou coração, ou hurt, né? Ou em alemão, sei lá como é que diz aí, né? O coração, acho que é Herz, se não me engano. Mas, de qualquer forma, não significa nem o órgão físico, nem o símbolo moderno. Por isso eu comecei essa aula falando sobre cultura. E a cultura na qual esta palavra foi criada e escrita e preservada é esta do ser interior, né? Este ser interior tem importância, ele me constitui. O corpo tem importância, falamos na aula passada. Sim. Mas é o corpo com sua psique, com sua ruach, com sua lebab, né? Com seu leb, com essa intimidade. Só para completar, o Antigo Testamento tem outra palavra para se referir à paixão e aos sentimentos. E é outro órgão. São os rins. E eu desafio vocês a pesquisarem os rins. O salmista vai dizer assim: dispara suas flechas contra os meus rins, tá vendo? O Cupido naquela época não flechava o coração, flechava os rins. Olha isso, tu formaste os meus rins. O único órgão que o salmista diz que Deus criou são os rins. Tu formaste os meus rins. Deus, o Pai dizendo para o filho: exultará os meus rins quando você falar coisas retas. Olha esta palavra, prova os rins do meu coração. Então o coração também tem rins. Prova os rins e o coração no original. Prova os rins e o coração. Como é que está traduzido em português? Prova o mais íntimo do coração. Ou seja, o coração tem rim. Isso que eu pensei. O coração tem rim. É isso que está escrito lá. A parte amorosa. Ele fala também do fígado. O meu fígado se derramou na angústia. Esse aqui eu não anotei a referência, tá num lugar só. Eu anotei aqui uma vez só e não anotei a referência, depois eu pego lá. Na nossa Bíblia está traduzido assim: o meu coração se derramou na angústia. Mas no original é derramou-se o meu fígado. Né? Então, o Antigo Testamento tem outras palavras para... Às vezes é paralelo a coração, às vezes é paralelo. Por exemplo, meu íntimo, ensinas o meu íntimo exulta, poderia ter colocado a palavra coração, a palavra leve, né? Mas usou rins, usou fígado e tal. Mas às vezes ele está se referindo ao que nós ocidentais diríamos paixão, sentimento e tal. Entendeu? Mas seria o fígado ou o rim.
Mesmo sentido, então, isso. fígado e rim. Nossa, eu estou numa corrida contra o tempo aqui feroz. Bom, com isso eu terminei o Antigo Testamento, apenas dizendo que tem umas palavrinhas ali, mas eu não vou entrar nisso. Quero passar rapidamente para o Novo Testamento, apenas para mostrar que as palavras gregas, neste caso, ao contrário, isso é importante, ao contrário das aulas anteriores, a palavra cardia em grego é igual à palavra lebe em hebraico. Então aqui não há aquele problema de tradução. Tá? Aqui é um problema cultural mesmo. Então, aqui seria, digamos, a palavra mais simples dentro da Bíblia, tá? Eu queria citar aqui uma frase, só para vocês fazerem um balanço, uma frase de um católico, né, sábio, famoso, Blaise Pascal, né, que deixou uma riqueza inestimável para todos nós, né, cristãos. Mas ele diz uma frase que eu queria propor só para vocês pensarem um pouquinho, como essa frase agora não tem sentido no pensamento hebraico. Ela tem sentido na nossa cultura ocidental. E é uma tentativa de reconciliar o coração passional com o cérebro intelectual. Porque ele fala o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Isso só tem sentido no mundo latino, grego, ocidental, moderno. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Blaise Pascal queria dizer o seguinte: às vezes o coração entende mais rápido do que o intelecto, né? É aquela mãe que, sem pensar, ou a intuição, talvez feminina, né? Que, sem fazer todo aquele processo de lógica, de racional, de prós e contra, etc, etc, fez, decidiu e está certo. Então, o coração tem uma lógica, uma razão que transcende o cérebro. Só que como que você está explicando, não faz sentido. Em hebraico não tem sentido, porque o coração engloba a razão. Exatamente. Ele pensa com sentimento e sente como pensa, numa integridade, numa inteireza. Essa, para mim, é a grande riqueza deste nosso exercício de hoje. Depois eu estou falando tudo muito rápido, depois você dá uma olhada lá, só para recuperar estas coisas. Mas só para a gente pensar nisso, né? Como que a antropologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento pode nos ajudar, pode nos curar, pode nos integrar, pode nos dar um intelecto que age de modo moral, certo, justo, né? E que ama. Entende? Porque nós usamos nossa intelectualidade, às vezes, de uma forma completamente antiética. Sim. Né? Nós estamos hoje numa luta terrível para saber se podemos avançar com o nosso intelecto para além da ética. Nós podemos clonar seres humanos? Nós podemos produzir experiências com seres humanos? Os nazistas fizeram isso. Tudo com a mais elevada inteligência, com tecnologia de ponta. E nós podemos fazer a mesma coisa. Os grandes bilionários do mundo podem financiar pesquisas de ponta. Mas serão justas? Entende? Produzirá cura ou nos destruirá completamente? Nos desumanizará? Então eu acredito que a antropologia cristã pode nos dar um sinal de cura. Aquilo que a sociedade talvez não tenha como recuperar, nós podemos contribuir. Perguntas, comentários? Bom, tem, mas achei que você estava muito... Eu quero só então falar sobre o cardia no grego, e daí... Bom, olha só. A palavra cardia em grego é exatamente a palavra lebe em hebraico. Tá? Então, eu vou só mostrar aqui para vocês algumas ocorrências
Só para pontuar, a palavra ocorre 148 vezes no Novo Testamento, então a palavra cardia, né? Ela ocorre 148 vezes. Um terço dessas vezes está em Paulo, né? 52 vezes está em Paulo. Um terço está nos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são os 3 primeiros evangélicos, né? Mateus, Marcos e Lucas, menos João. João é considerado um evangelho à parte. Então, 52 vezes em Paulo, o conjunto paulino, 47 vezes nos sinóticos, portanto, e o restante espalhado aí, né, nas outras epístolas, e Hebreus, e Atos e tal. O sentido é o mesmo do Antigo Testamento. Então, assim, Paulo pode dizer em 1 Coríntios 14, tá? Não vou citar as referências. 1 Coríntios 14, ele pode falar assim: tornam-se-lhe manifestos os segredos do cardia. Ora, o cardia tem segredos? Então ele é a memória, ele é equivalente à memória, né? Então está falando da sua interioridade, do seu intelecto, da sua vida interior. Lucas, Lucas, falando da tristeza dos discípulos, fala: o coração de vocês está sobrecarregado, o cardia de vocês está sobrecarregado, tristeza profunda, medo do que vem depois da morte de Jesus. Jesus, em João 14:1, não se turbe o vosso cardia. Ora, o medo, a perturbação, é algo, como é que a gente poderia falar? Psicofísico, né? Porque meu coração dispara adrenalina no meu organismo e me gera sentimentos. E eu capto o perigo. Não é uma coisa irracional, é da minha interioridade, né? 1 Pedro 3:4, ele fala, deixa eu ver aqui, ele fala... esse aqui é muito bom, já lembrei o que é. Esse aqui está escrito assim nas Bíblias antigas: vós, mulheres, tenham o homem interior do seu coração, como se as mulheres tivessem o homem interior, né? Desde que seja o marido, né? Obviamente. Mas a Bíblia fala o homem interior do vosso coração, que é uma tradução horrível, né? Que as traduções modernas já traduziram por ser interior, porque a palavra ali não é homem, é antropos. E antropos não é tradução de homem, é tradução de humano. Então, o seu ser interior do seu cardia. Está falando para que, ali no caso para as mulheres, mas serve para todos, né? Que no seu ser interior, lá dentro, a maneira como você se vê, não tem a ver com os estereótipos, com o formato do seu corpo, com o seu estereótipo, com o penteado do cabelo, tudo isso é menos do que como você se vê. Ser humano moderno, né? Com a sua baixa autoestima, né? Com os seus problemas de autoimagem, essa desgraceira toda, né? O Pedro aqui mata a charada dizendo: não, é dentro que vocês são amados. É dentro que vocês sabem consigo mesmas quem são, né? O apóstolo Paulo fala que tem grande tristeza e dor no seu cardia. Olha aí, dor é algo físico, em tese. Tristeza é algo emocional, e ambos estão no seu cardia, né? Romanos 9. Vontade, olha só, do cardia é que procedem os maus desígnios, aquele texto que eu citei aquela hora, está em Mateus 15:19. Do cardia é que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios. Tá vendo, irmão, irmã? A gente pensa que é da carne, né? Que é do corpo, é do bássar, é do sax, que eu falei na aula passada. Jesus está falando que é do coração. Que coração? Seu íntimo, onde você pensa, onde você maquina. Vou fazer isso, né? Vou fazer aquilo, vou mentir. Sabia que a palavra mentir vem de mente?
Mentira é uma função da mente. Só o ser humano mente. Porque só o ser humano pode ver algo com os olhos, ouvir e na sua mente maquinar diferente e simular algo. Cria algo falso. Os bichinhos não mentem. Distorce. Os animais não mentem. Eles podem ter reações de medo, etc., mas não mentem. A mentira é uma atividade exclusiva do humano, né? Só o humano pode fazer isso. E Jesus fala, vem do cardia. Qual cardia? A bomba aqui de músculo? Não. O coraçãozinho assim do amor? Também não. Vem do seu interior. É lá que você maquina, é lá que você deseja, é lá que você concebe, né? Paulo fala de firmeza do cardia, Barnabé falando aqui, firmeza do coração, permanecessem firmes na fé, firmes no Senhor. Ora, fé não é uma função emocional, é uma função intelectual, né? Paulo, de novo, exorta os irmãos aquilo que está firme no coração, bem firmado no seu ânimo, né? O homem que decidiu não vender sua filha em casamento, né? Então, aquilo que está firme no seu cardia, né? No seu coração. Ele decidiu assim e assim agirá. Não venderá sua filha. O grego, diferentemente do hebraico, vai ter uma palavra para mente, que é a palavra nous. Então, o grego, ao contrário do hebraico, tem uma palavra para mente. Mas a palavra cardia vai aparecer paralelamente à mente. Certo? Por quê? Por causa da mente hebraica por trás. Então, por exemplo, olha que interessante isso aqui. Paulo fala que aqueles que não conseguem crer têm um véu sobre o seu cardia. O véu está posto sobre o seu cardia. Olha que lindo isso daqui. Carta escrita no cardia. Tábuas de carne do cardia. A ideia lá de Jeremias, né? O coração de carne, lembra do coração de carne da aula passada? O coração de Bássar, coração humano. Agora este coração tem tábuas. E lá nós escrevemos a lei de Deus, é dentro. Não é a religião do estereótipo, é de dentro. Ele fala que entender com cardia, tendo conhecimento, e cardia insensato, coração insensato. Filipenses 4:7 fala que Deus guarde os vossos corações e as vossas mentes. Aqui ele destaca coração e mente, né? Mas coração não tem a ver com o afeto, tem a ver com o ser humano todo. Então é basicamente isso, né, que eu tinha para dizer. Acho que com isso eu esgoto a minha grande corrida aqui, né, e consegui colocar a cardia, mas sem pensar, sem estabelecer uma diferença entre cardia e lebab, né? Olha que interessante. Uma vez no Apocalipse, para provar que o Apocalipse tem uma mente hebraica por trás, o último versículo que eu vou dizer, só uma vez no Novo Testamento vai aparecer a palavra rins, traduzida como mente. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, quando Jesus fala assim: eu sou aquele que sonda mente e corações, no original é sonda rins e cardia. É o clínico geral, né? Sonda os objetos, os órgãos todos ali, né? Sonda o nefros e a cardia. Então é interessante só para pensar como que o hebraico está por trás, né, do grego, né? Eu sei que algumas culturas, né, até os americanos, se alguém aí puder confirmar, os americanos têm aquela expressão do butterfly, né, borboletas no estômago, né?
nós falamos um frio na barriga. Né? Nós temos assim também alguma coisa ligada aos órgãos viscerais como sendo centro de emoções. É uma herança, né? Uma herança da antiguidade. E o coração começa a bater aqui, eu escuto barulho. Então, que é o palpitar e tal, né? Você lê alguma coisa e alguma coisa te inflama, você... Isso, exatamente, exato. Aqui a gente fala coração na garganta, coração na garganta. Tô com o coração na boca. Coração na boca. Então, vejam como a gente, né, talvez até por influência da Bíblia, do mundo antigo, nós temos essas nuances aí antigas, né? Mas é isso que eu queria dizer, tá? Leb, lebab, traduzido para cardia. O significado é o mesmo, porém, dentro do cânon das Escrituras, nós temos que trabalhar com a ideia da interioridade inteira, interior inteiro do ser humano, sem compartimentos. A ideia do amor é de 1000 anos depois de Cristo. É outra coisa que entrou na nossa religião, beleza, bonitinho, etc. E hoje é só isso. Só, né? Exato. Nossa cultura cristianizada associou coração à mitologia do Cupido, essa coisa toda. E nos partiu em pedaços, né? A gente fala assim, o cara é puro coração, ou então o cara é sem coração, ou então eu sou racional, né? Não estou pensando com o coração. Não estou pensando com o coração. Todas essas segmentações podem ceder lugar a uma antropologia mais integral. Esse é o meu recado. Se você entendeu isso, apesar de todos os atropelos, você captou, amado mestre. Vai, diga. O nosso tempo está bem, já foi. Mas aí eu vou ler uns comentários, então você não pode falar muito agora, tá? Não vou falar. Eu respondo pelo chat, tá? Desculpem. Mas a Cláudia perguntou, e as entranhas? Porque a Bíblia fala de entranhas que são... É a ideia dos rins, do fígado, essa é a ideia. Algumas Bíblias antigas usam a palavra entranhas nesse sentido aí. E ela disse um pouquinho nojento, desculpa essa história do fígado derramado. Exato. É dramático, né? É dramático. Alguém falou que eu escrevo com as entranhas. Exato. A gente colocou... Com o fígado. Colocou a bilis ali, né? Colocou sentimentos Você falou que a gente não sabe o que fazer com o íntimo. Ela disse, sabemos o que fazer do nosso íntimo, sim. Colocamos no Face. O Face está sendo um divã, né? Um e-divã, né? E-divã. A Denise falou, o coração não pensa. Se pensasse não sofria tanto, é o contrário, né? É o contrário. Pensa, na Bíblia é o contrário. Na Bíblia é o contrário. Agora, nós entendemos de coração, na nossa moderno, cultura. Eu não tenho culpa de gostar. No mundo moderno, você faz escolhas estúpidas, né? Isso é Hollywood, né? Escolhas estúpidas, erradas. E fala, mas eu amo. Fazer o quê? Mas é a corrupção. Tipo assim, o cara é um canalha, né? Um babaca, não sei o quê. É mal, é violenta, mas eu amo, né? Eu me sinto indignado quando eu ouço isso, né? Porque nós precisamos recuperar a integridade, né? Nós temos que recuperar isso. A Simone Lima diz, bem verdade, quando dizemos ter fé e não sentir fé. Isso, sentir. Olha os nossos problemas aí, né? Não é meramente racional a despeito das emoções. É tudo. Que corresponde, vê se você concorda, muito mais à nossa realidade. Ou você se vê em pedacinhos, né? O médico divide nossa orelha, nosso olho, o pescoço, a garganta, né? Os órgãos, a perna, os ossos, o fígado, o coração e tal. Mas você é esse monte de pedacinhos? Não. Então eu vejo aqui muita cura. Eu vejo... saúde emocional para nós aqui. A Ildes diz assim, há que se ter coerência entre o que se passa no coração e as atitudes. Porque se existe integralidade, tem que haver coerência, senão alguma coisa está errada, né? Por isso, integridade para nós cristãos, né, é uma virtude, né, inteireza. Depois eu coloco no site lá a etimologia de integridade. A Denise diz, estou amando a aula com todo o meu cardio. No sentido bíblico, muito bom. Bíblico, muito bom. Com a mente, viu, Denise? Não com tudo. Com tudo, é verdade. O ser interior. Olha eu separando de novo.
A Celi Não, a gente leva um tempo para aprender a pensar dessa forma, né? A Celi falou certinho. O meu eu está regozijando com esse curso. Amém. Obrigada por tudo. Isso mesmo. Nós inteiro. Gente, não vamos esquecer dos compartilhamentos aí. Isso, mim tá compartilhem, aqui. Compartilhem, curtam, inscrevam-se. Nossas amigas compartilhadoras não estão aqui hoje. Mais um comentário aqui. Agora abriu mais o que eu atualizei. Vamos lá, rapidinho. Tá. A Claíra, agora meu namorado que lute para criar memória em meu card. Meu cardinho. Experimentem pensar diferente, experimentem pensar sobre si, né? Tomar consciência de si, de acordo com esses novos, como é que a gente poderia dizer? Esses novos paradigmas, né? Essa nova maneira de se pensar. Porque eu usei aqui no início da aula, mais ou menos pelo meio da aula, eu usei a palavra holos, né? Veja, nós estamos tão cansados da anatomia científica, que anatomos é cortar em tomos, né? Cortar em pedaços. Esse é o método científico. Nós estamos tão cansados disso, tão esgotados de sermos vistos por partes, que há alguns anos já, deve ter uns 20, 30 anos por aí, não sei, imagino eu, pelo menos que entrou no meu conhecimento, a palavra holística. A palavra holística nada mais é do que o holos grego, que significa o todo. Então você fala medicina holística, meditação holística, não sei o que holístico, terapia holística. É o pobre ser humano tentando ajuntar seus pedaços. Tentando pensar, cara, eu não posso ser penso logo existo. Eu não posso ser cartesiano, entende? Se eu me reduzir a uma mente, eu não me encontro, entende? Então, o ser moderno, o homem racional, a mulher racional do iluminismo, ele está em conflito. Então, nesse sentido, a antropologia bíblica pode dizer, alô, né? Você tem uma alma aí, você tem um ser interior que não se reduz ao rácio do iluminismo. E superado o iluminismo, o que está acontecendo conosco? Mergulho profundo no esoterismo, nas crendices e na busca do eu. É o ser humano perdido. Por isso eu estou aqui apresentando a antropologia cristã para tentar nos ajudar, a mim também e a todos nós, a recuperar esse saber de si como íntegro, né? As doenças da nossa alma, que dão dores de cabeça, que dão enxaqueca, que dão câncer, o oncologista vai resolver sozinho, né? O cardiologista vai resolver, entende? Então nós precisamos de novas formas de pensar o ser humano. Esse é o espírito desse curso. O espírito e a alma desse curso. Nosso tempo esgotou, tá bom, gente. Eliseu. Depois vocês coloquem câmera lenta e tal, porque hoje eu falei muito rápido. Mas espero que aproveitem bem. Tchau para vocês, gente, até domingo hein? na aula sobre Jesus e a política. Tchau, tchau.